Te desculpa na et. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem vergonha na cara não, tem não. Sumiu de novo. Antes de ver se a gente não tá suja. Não, tá não. Primeiro, eu tenho motivo. Deixa eu começar dando satisfação. Eu estava em semanas de matéria, então assim, até postei no Instagram, que tá lá agora assim 100%, ou seja, já fiz tudo que eu tinha de fazer. Quase tudo. Tem duas resenhas pra mim fazer ainda. Mas eu já assisti o filme, ele tá mais ou menos aqui na cabeça, eu vou reassistir para mim poder resenhá-lo. E aí, com isso, eu acabei tendo um contratempo aí, né? Aconteceu aqui assim, entre meio, família e coisa e tal. Não é nada aqui em casa, tá? O meu enteado. E aí acabou impedindo de eu estar vindo aqui falar com vocês. Mas está tudo bem, graças a Deus, tá bom? Então, muito obrigado por você que está aqui no canal Paty Desculpa na Arte. Vamos conversar um pouquinho? Então, bora lá. Gente, o que eu quero, o que eu gostaria, não, o que eu quero falar com você hoje é sobre o preconceito. Por que preconceito? Infelizmente, tem muita gente com diagnóstico de depressão. Muitas pessoas, mas depressão e ansiedade. Principalmente depois, né, da C19, se aumentou muito os casos. E, ei, eu também tenho diagnóstico. Isso, não toma posse que não é seu. Filho do céu, já falei tantas vezes que não era meu, não adianta não me libertou não. Tem fé? Tenho fé, mas Deus sabe todas as coisas. E, infelizmente, na grande maioria, não tem cura. Nós vivemos pela fé, pela esperança, mas cura mesmo não tem. Existe uma estabilização. Eu já coloquei vídeos aqui falando a respeito, mas hoje eu quero colocar assim um pouco simplificado, até porque eu estava no acolhimento na segunda-feira e nós conversamos sobre isso. Eu até falei para ela, isso é pauta do meu vídeo. Eu quero fazer em breve um vídeo falando a respeito dessa questão do preconceito. Gente, passa tempo, volta tempo, passa geração, outra geração, e parece que as pessoas se evoluem para um ponto e para o outro não. Como assim, Patrícia? A pessoa, se ela estiver muito feliz, assim, tipo, brincando, conversando, se divertindo, se alimentando, depressão, nunca. Para ter depressão em certas cabeças, tem que estar magérrimo, chorando e dentro de um quarto trancado. Não é assim que funciona, não. E para outras pessoas, é frescura, é vitimismo. Ok, tem gente que sim, toma conta dessa doença, né? Às vezes até existe mesmo diagnóstico, mas a usa em seu benefício, que é pessoa vitimista mesmo, pessoa oportunista mesmo. Mas aí o problema não é só a depressão, é questão do caráter, né? Convenhamos, é a questão de caráter. E aí, nessa parte eu prefiro não entrar. Mas vamos conversar com uma pessoa que tem uma boa índole, de um bom caráter e que existe esse diagnóstico. Então, que não usa, né, em seu benefício para se aproveitar ou se beneficiar de algo de terceiros, ok? Ponto, basta. Então, eu quero desmistificar, pelo menos na minha parte para você, que eu sempre sorria, brincava, conversava, ia para a escola, trabalhava e à noite eu chorava muito. Sim, para você que é novo no canal e não sabe, faz um tour, meu amigo, o que tem de vídeo aí. Se eu ficar uma semana fora, vai lá me visitar nos vídeos antigos. Então, mas voltando aqui ao assunto. E eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito de brincar, eu sempre fui muito assim, espontânea. Até era uma forma de eu tampar, esconder a dor que eu sentia. Nem eu entendia ela, para te falar a verdade. E o que nós vemos muito hoje é o julgamento. Depressivo? Claro que não, olha lá, tá gordo, come muito, tá brincando, tá sorrindo. Não, fulano fala pelos cotovelos, não tem problema não. Desde quando o problema é quem não fala, quem não come, quem não sorri, quem não dorme e quem tá gordo? Desde quando? Porque de repente a pessoa, ela simplesmente é uma válvula de escape. Sorrir, brincar, para poder tampar o que realmente está sentindo. De repente aquela pessoa, né, porque às vezes a ansiedade, a depressão não vem sozinha, ela vem com ansiedade, nem sempre, mas acontece. Eu não sou médica, não sou psiquiatra, sou estudante de psicanálise, tá? Então tudo que eu estou falando aqui é uma mera opinião minha, por favor, consulte o seu médico.
enfim. E de repente aquela pessoa, ela simplesmente está caçando uma forma de esconder. Às vezes ela se alimenta muito por conta da ansiedade. Nem ela está com fome, não está entendendo e ela está se alimentando. Mas existe um buraco dentro dela. E outra, simplesmente tem uma pelota aqui na garganta, uma angústia imensa no peito que não consegue controlar e nada passa. Não consegue se alimentar. Não é meu caso, viu, gente? Ai, eu como cabelo. Ai, que eu como mesmo. Ah, como demais, não tem nada. Não, é difícil perder apetite. É difícil perder apetite. É muito difícil. Graças a Deus, o nível de ansiedade, ele é assim, muito controlado, mas eu luto contra essa maledita depressão desde os meus 11 anos de idade e diagnosticada aos 16. Eu sei aqui, ó, na pele. Sabe, os melhores psiquiatras que eu já ouvi, até hoje, até ontem, os melhores psiquiatras, os melhores terapeutas, eles sentiram aqui, ó. Porque nós somos o ratinho de laboratório. Quando a gente vai lá no consultório conversar com o médico, ele sabe o que ele sabe porque nós informamos para eles o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós reagimos. Então nós somos uma base de estudo a eles. Então quando eu estou num acolhimento e eu ouço a pessoa falar, eu identifico aqui, ó. Por quê? Porque são sentimentos que eu já passei por eles, que eu luto contra eles. Graças a Deus, estou bem estabilizada, graças a Deus. Já falei que várias vezes, em vários vídeos, em várias lives, eu não dependo de medicação, mas eu a retiro com responsabilidade do meu médico. Vai tirando de... Não vou ensinar como que é, não. Pergunta pro seu médico como que a gente vai tirando gradualmente essa medicação. E eu já me conheço tanto, de uma tal forma, que quando eu sinto que a minha serotonina abaixou, né, tem os sintomas que a gente sente, quando eu sinto isso, ou quando, assim, tô passando por algum problema que eu sei que aquilo vai abalar meu emocional de alguma forma, porque, né, gente, a idade que eu tô, né, então já tenho um entendimento. E eu sei que só a oração e a fé não vai resolver, eu começo a tomar medicação. Eu tenho uma medicação para tipos de casos assim, entendeu? Que eu preciso. Então, graças a Deus, Sarachi tem 4 anos. Em média aí de uns 4 anos que eu não dou crise mesmo. Eu tive tristeza profunda um tempo atrás, uma tristeza assim bem que eu estagnei devido a algumas coisas que eu passei, meu emocional ficou muito abalado, eu ficava me condenando, foi quando eu entrei na psicanálise, e nada demais, matei ninguém não, viu gente, não matei ninguém, não difamei ninguém, tá tudo bem, tá? E ao mesmo tempo, quando eu perdi a minha prima, depois perdi meu tio, eram pessoas assim muito, muito importantes na minha vida. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, sabe? De uma certa forma, sem que eu percebesse, eu fui me entristecendo, porque para completar a situação, não bastava nascer com esse diagnóstico, eu nasci com hipersensibilidade. Então, eu tenho tanta hipersensibilidade no sentimento, no feeling, na intuição, como eu tenho também no nariz. Então, assim, se dá um chulé lá embaixo, eu fico assim... Ai, meu Deus do céu. Não, é terrível, gente. É terrível. Se alguém aí se identifica comigo, por favor, fala aí que não é só eu que tenho essas manias, não. Então eu gostaria de te convidar, você que nunca passou por isso, você que, graças a Deus, que eu não desejo isso nem pra pessoa que mais me odeia na face da terra. Sempre existe alguém, né? Não tem problema não, não tem problema não. Não desejo isso pra ninguém, esse tipo de sentimento, porque ele é horrível. Graças a Deus, eu confesso, eu estou bem, sabe? Ultimamente eu estou muito bem, graças a Deus. Mas, contudo, eu não desejo esse tipo de sentimento pra ninguém. É horrível. Mas só quem passou por isso, só quem luta, é que sabe o que a gente sente. E infelizmente eu não sei o que acontece com o mundo, porque nós temos tantas pessoas com doutorado, com estudo, mexe na internet, saca de internet, compra online, você vai conversar, ter um entendimento. Seria o religiosismo? O religiosismo atrapalha muito. Aquele que sim, ele simplesmente ele acredita só em Deus, como se Deus não tivesse deixado a medicina, só em Deus, e ele fala assim, isso é frescura, é falta de fé, falta de rezar. Mas quem tá aqui, ó, eu posso te garantir, não é não. É muito triste, é muito dolorido. É muito triste, muito dolorido.
sabe? Ao mundo atual que vivemos, com tantas coisas que temos passando e vendo, nós poderíamos ter um pouco mais de, eu não vou dizer nem empatia, um pouco mais de solidariedade, se colocar no lugar do outro. Mesmo sem terminar o meu curso, mesmo em andamento, eu fui na coordenação e pedi permissão, avisei para ela que eu fazia acolhimento, eu sempre fiz acolhimento, eu sempre ouvia as pessoas, sempre. Só que agora, por estar no curso, eu gosto das coisas corretas, exatas, claras, transparente e sem mentira. Então, eu procurei e falei com ela, falou, tudo bem, pode continuar fazendo o seu acolhimento, portanto, eu só não uso os manejos, porque ainda não pode. E eu nunca usei os manejos, até porque a psicanálise, ela me ajuda muito e ajuda com que eu ajude quem tem me procurado. Porém, contudo, nunca foi para poder me engrandecer, porque eu não sou nada. Eu sou um grãozinho de areia na terra. Eu sou apenas aquilo que eu me entreguei para Deus e falo, Senhor, me usa da melhor forma que o Senhor achar. Eis-me aqui. Eu estou aqui para que o Senhor possa me ajudar. Muitas vezes, quando eu sumo do canal, porque eu tive uma semana cheia, eu tive bastante atendimento, tive bastante acolhimento, né? Eu tenho família, às vezes eu tô com a minha família ali também, mas eu sinto muita falta de vir aqui falar com vocês. Hoje eu ia fazer uma live, hoje quarta-feira, mas eu tô tão cansada porque eu tive alergia. Ó, se vocês conseguirem ver, não sei. Eu tive tudo vermelho, assim, ó, eu tive uma alergia, eu não sei de que ainda, mas eu tô, acho que foi um pão, glúten. E aí eu tô bem cansada porque eu também antialérgica, aí fica aquela sonolência, né, por causa do antialérgico, então por isso que eu não vou fazer. Mas contudo eu gostaria de te convidar, se você tem algum parente, se você tem algum amigo, se você tem alguém ali perto de você, é só quem passa para poder compreender. Eu entendo você que nunca passou por isso. Eu te compreendo, de coração te compreendo. Que você acha que isso é besteira, que é frescura. Às vezes você até pode achar que isso é falta de ter o que fazer. Ou senão assim, é uma frescurite, né? Porque tá com a vida muito boa. Ah, não, sentimento horrível. Horrível. E se os psiquiatras, os psicólogos e o terapeuta que nunca passou por isso, ele tem noção exata do que acontece, porque nós que passamos falamos para eles. Então, quando eu ouço uma pessoa falar daquele sentimento, daquela angústia e do que ela sente, eu não a entendo, eu me identifico. Eu a identifico. Na hora eu me identifico. E eu quero deixar com você essa palavra para que a gente não ache que é drama, que é mimimi, que tá querendo chamar atenção. Gente, não é isso. Só quem passa para entender. E olha que eu vou te falar uma coisa, em nome de Jesus, que você nunca venha passar, mas eu já vi muita gente debochar da minha mãe e hoje usa medicação. Porque ninguém jogou praga. Naquela época nós era até criança, e minha mãe, coitada, minha mãe tem o coração mais puro que a Sarah, tem 4 anos. Minha mãe tem o coração puríssimo. Mas é a vida. Às vezes é necessário você experimentar aquele prato de sopa para que você entenda o tempero dele. Não espere você ter que experimentar o prato de sopa. Comece a ser mais compreensível, a entender a dor do outro. Por favor, eu tô te pedindo, como uma pessoa que luta contra isso, como uma pessoa que escuta o que as pessoas, como as pessoas as vê dessa forma. Para mim, eu te falo, depois de tantos anos, eu muito me importo não. Mas tem muita gente que ainda se importa. Tem muita gente ainda que se importa. Olha, principalmente os nossos idosos, que levam uma vida tão frenética, com tanta correria, com tanta coisa. Eles eram assim super importantes, tinha que fazer, tinha que cuidar, tinha que arrumar. E hoje eles se sentem descartáveis. Descartáveis. Por que descartáveis? Porque tá todo mundo muito ocupado, a vida tá corrida. Só que eles continuam lá com a mesma importância. E muitas vezes, a maioria tá sentindo, e tem a questão da depressão, e tem a questão da ansiedade, e não é mimimi, não é frescura. E ninguém pede para sentir isso, porque é horrível, horrível. Deus queira que quem julga isso como frescura nunca venha sentir, porque eu vou te falar, de repente você não consegue passar por isso. Olha, o assunto não era dos melhores não, mas é apenas uma reflexão, porque
em tempos difíceis como nós temos vivido e de tanta evolução, a gente às vezes ouvir pessoas ainda, uns usar a depressão para ganhar e ter aproveito, democratismo. Outros serem julgados porque infelizmente está nessa condição, tem essa condição, né, esse diagnóstico, também pelo amor de Deus, falta de humanismo. Vamos estabilizar? Depende de mim, depende de você para um mundo melhor. Depende de nós. Ai, vou parar de cantar. Então tá, tchau, beijo. 15 minutos, não pula o vídeo.